Olá, cara aluno, olá, cara aluna, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal e hoje eu vou fazer um resumo aqui de algumas questões relacionadas à Universidade Estadual do Oeste do Paraná, conhecida também como UniOeste. Estamos aqui então para responder algumas questões para você que vai fazer aí vestibular do Paraná. É muito importante a UniOeste, beleza? E antes, já vai dando esse like, já vai se inscrevendo no canal se você chegou aqui de paraquedas, porque isso ajuda bastante a gente aí. Então, vamos lá, organizando aqui já de cara. A primeira questão que a gente vai falar vai ser sobre cartografia, tá? UniOeste 2020. A ciência geográfica, na sua tarefa de ler, entender e representar o espaço geográfico, conta com dados, informações e ferramentas de inúmeras instituições que subsidiam seus estudos e das demais áreas do conhecimento. Acerca da geografia, das instituições, seus produtos e dados, assinale a alternativa incorreta. A gente tem que marcar, obviamente, então a questão que está errada nessa situação aqui. A primeira afirmativa diz assim, o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, é reconhecido internacionalmente e fornece aos cidadãos brasileiros não só os resultados de suas pesquisas científicas, mas também dados e informações que são utilizados no cotidiano da sociedade, tais como previsão do tempo, mapeamento e imagens de satélites. Sim, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais é o órgão no Brasil que faz aí a coleta de dados e informações de pesquisas aí relacionado à previsão do tempo, mapeamento e imagens de satélites. Essa questão aqui é verdadeira e como a gente tem que assinalar a incorreta, então não é essa que a gente vai assinalar. A letra B diz assim: as imagens das diferentes satélites servem de insumo para a elaboração de mapas e de outras representações cartográficas em variadas escalas cartográficas. Ok, até aqui beleza. Nesse contexto, a escala cartográfica de 1 para 500 mil possui mais detalhes de representação do que uma representação na escala de 1 para 5 mil, no qual é mais genérica e com menor presença de detalhes. Pessoal, é importante a gente relacionar uma coisa aqui. Lembra que escala cartográfica é uma fração, tá? Então aqui é 1 dividido por 500 mil e aqui é 1 dividido por 5 mil. Importante a gente colocar essa situação, porque quando a gente tem 1 dividido por 500 mil, a gente tem uma escala menor. Nesse caso, como temos uma escala menor, ela vai ter uma área maior a ser representada. E por ser uma área maior a ser representada, ela vai ter menos detalhes do que uma representação com escala maior. Então, nesse caso aqui, a representação, essa assertiva aqui, ela está falsa, pessoal. Ela é incorreta. Então, no caso, seria essa que a gente precisava responder. É essa aqui que a gente precisava colocar, então, a resposta. Então, a resposta incorreta nesse caso é a letra B. Mas vamos dar uma olhadinha nas outras afirmativas ali. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é uma instituição que fornece informações do território brasileiro, essenciais para diferentes setores, como a sociedade civil e os órgãos públicos em suas diferentes esferas, federal, estadual e municipal. O IBGE ela tem por objetivo, por principal aí, função, entender e conhecer a população através de dados estatísticos, dados demográficos que podem melhorar as políticas públicas do país. Então, nesse caso, o IBGE está certo. Como a gente tem que assinalar a afirmativa incorreta, no caso, não é essa que a gente tem que afirmar. Letra D. As imagens de satélite podem ser utilizadas para diversas aplicações, como por exemplo o monitoramento e o uso da cobertura da Terra e a identificação de focos e queimadas. As imagens de satélites elas são essenciais para representar esse tipo de situação de monitoramento e uso da Terra, assim como aí a questão dos focos e queimadas. Nesse caso ela é correta, então a gente não tem que assinalar. E por fim, o formato esférico desafia a tarefa de representar a superfície da Terra em um plano. Dessa forma, a escolha da projeção cartográfica adequada é fundamental para garantir, dependendo do objetivo do mapa, por exemplo, a manutenção das formas dos objetos representados ou a distância entre as localidades. Desse caso, o formato esférico da Terra acaba gerando problemas na questão de representação fiel. E nesse caso, como não há como fazer uma representação fiel de uma esfera numa projeção plana, a gente acaba utilizando as projeções cartográficas. Ela é verdadeira essa afirmativa e nesse caso então não é para assinalar. A resposta aqui seria a letra B, ok?
Próxima afirmativa, vamos lá, próxima questão, no caso é a questão 23. Essa questão foi anulada, pessoal, tá? Então eu fiz aí uma alteração nela e eu vou explicar na continuidade. Quando consideramos as características naturais da África, é fácil compreender por que esse continente despertou tanta cobiça, estimulando a presença dos colonizadores em seu território no século XIX e porque pode também se tornar um centro de grande desenvolvimento no presente. Então temos aqui de pena forte, África, horizontes e desafios do século XXI. Sobre os aspectos físicos do continente africano, analise as afirmativas abaixo. Então a primeira afirmativa diz assim: por percorrerem um relevo caracterizado por planaltos, os rios africanos são próprios para a navegação, já que inúmeras quedas de água reduzem o consumo de combustível pelas embarcações. Nesse caso, o relevo africano ele é caracterizado por planaltos, então devido a isso os rios africanos não são próprios para a navegação. Então nesse caso essa afirmativa ela está incorreta. A número 2. Por ter um relevo predominantemente de planalto, as quedas d'água favorecem o aproveitamento para geração de energia. Sim, por ter um relevo de planalto, ela vai favorecer aí o aproveitamento para geração de energia hidrelétrica, o que torna o continente de maior potencial hidráulico do mundo. Não, o principal continente, o que tem o maior potencial hidráulico do mundo é o continente americano, beleza? Então nesse caso a gente desconsidera essa afirmativa. A número 2, por ter a maior parte do seu território entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, na África predomina o clima árido. É complicado a gente dizer que predomina o clima árido. A gente vai ter ali boa parte do território com clima árido, mas a gente vai ter a maior parte do território com clima tropical e clima equatorial, beleza? Então, nesse caso, a gente vai desconsiderar a número 3. Aí temos a número 4. Na parte centro-ocidental da África, localiza-se a bacia hidrográfica do Rio Congo, em plena região equatorial, com chuvas abundantes e a floresta equatorial úmida semelhante à floresta amazônica. Sim, essa afirmativa é verdadeira. A floresta do Congo, junto com a bacia do Rio Congo, no clima equatorial, ela vai ter aí um bioma bem semelhante ao bioma amazônico. Então, nesse caso, a número 4 é verdadeira. E a número 5, como a África é composta por desertos, no continente não são registrados conflitos étnicos ou por recursos naturais. Sim, vai ter diversos conflitos étnicos ali no continente africano, então devido a essa situação, essa questão aqui ela é falsa. Originalmente essa questão ela não dizia aqui a letra D somente a 4, ela dizia ali 3 e 4 nessa questão. Então, como a gente viu que a questão 4 ela estava meio conturbada, então ela foi anulada. E eu fiz aqui uma alteração, coloquei somente a 4 para mostrar para vocês que, no caso, a letra D seria verdadeira. Mas é importante lembrar, na questão original, feita pela UniOeste, essa questão foi anulada devido aí a questão 3 ela ter sido falsa. Beleza? Então a gente tem aqui para vocês uma alteração, uma adaptação e a resposta dessa adaptação aqui é a letra D. Por fim, vamos lá para a última questão então, sobre os recursos hídricos, ciclo hidrológico, geografia política da água, assinale a afirmativa correta. A questão número 1 ali, ou melhor, a letra A água ocupa cerca de 71% da superfície do planeta e, portanto, a água potável é um recurso amplamente disponível, principalmente sendo ela reciclável no ciclo hidrológico. É importante levar em consideração que, apesar de ter 71% da superfície do planeta coberta por água, somente 0,003% desse recurso ele é disponível para o ser humano em forma de água doce e disponível na superfície. Então, nesse caso, a afirmativa A ela está falsa por causa disso. Vamos lá, afirmativa B. A maior parte de água doce do mundo está localizada em geleiras, calotas polares e aquíferos subterrâneos. Ok. Portanto, a água doce disponível para consumo é bem distribuída pelos continentes, havendo equilíbrio entre oferta e demanda. Não, nós não temos aí uma grande distribuição, até porque aquilo que eu sempre falo nos vídeos, pessoal, quando um fenômeno ele é igualmente distribuído no espaço geográfico, não tem por que estar estudando, certo? Então tomem bem cuidado quando vem esse tipo de afirmativa aqui, ó.
certo? Não, nós temos aí 40% de toda a água do planeta disponível no continente americano e aí distribuídos outros 60% em todo o resto do planeta. Então a gente não tem exatamente um equilíbrio. Existem lugares aí onde existe um grande déficit hídrico, um estresse hídrico aí bem grande, e isso acaba desequilibrando essa situação de oferta e demanda. A letra B, então, ela é falsa. Letra C. Mesmo diante da utilização de agrotóxicos e da ausência de rede de esgoto e de locais adequados para o descarte de lixo, não há contaminação das águas do lençol freático devido ao fato de que durante o processo de infiltração os contaminantes ficam retidos no solo e nas rochas. Não, nós temos aí o principal processo de contaminação dos lençóis freáticos é a utilização de esgoto o descarte do esgoto de maneira irregular e também a contaminação por uso de agrotóxicos em áreas de produção agrícola. Então nós vamos ter aqui sim uma contaminação grande de lençol freático, aí, a contaminação das águas dos lençóis freáticos pelo uso de pesticidas, de defensivos químicos, enfim, também pelo descarte errado do esgoto. Então nesse caso a letra C ela está errada. A letra D. A evaporação é um processo fundamental no ciclo hidrológico, ok, e corresponde ao total de água que retorna à superfície terrestre após a transformação do estado gasoso para o líquido. A evaporação é um processo fundamental do ciclo hidrológico, isso ninguém pode negar, mas ela não corresponde justamente à transformação do estado gasoso para o estado líquido, e sim o contrário, do estado líquido para o estado gasoso. Nesse caso, a letra D, então, ela está errada por causa disso. E a letra E, a impermeabilização e a compactação dos solos reduzem a infiltração da água das chuvas e promove o aumento do escoamento superficial, podendo desencadear inundações, enchentes e alagamentos. Quando você impermeabiliza o solo, ele acaba não fazendo o processo de percolação e, consequentemente, essa água superficial pode gerar alagamentos, inundações, enchentes, gerando esses problemas. Então, a resposta verdadeira aqui é a letra E, pessoal. Então, presta bem atenção, nós temos aí mais situações. E basicamente é isso, pessoal. Nós temos aí questões relacionadas à UniOeste, percebam então a estrutura das questões da UniOeste, ela é bastante importante na hora da gente estudar. Eu vou ficando por aqui, desejando você um baita momento de estudos, mas só lembrando, lá na plataforma gabaritajal.com.br você vai ter muito mais conteúdo relacionado à UniOeste. Um forte abraço e tchau, tchau.